No próximo capítulo da novela Três Graças, quem abre a sequência é Cláudia, decidida como nunca. Ela avisa a Diniz que só colocará os pés de volta quando chegar o instante perfeito para expor Ferete e Arminda ao ridículo. A firmeza na voz dela é quase um presságio. Diniz tenta ser o freio, mas logo percebe que Cláudia já cruzou a linha de quem não recua mais. A narrativa então corta para Angélico, que deixa o consultório de José Maria com um nó no peito. Ele havia tentado arrancar alguma informação sobre os remédios, mas o médico manteve a expressão fria, impermeável, como quem guarda um segredo pesado demais para ser dito. Angélico sai inquieto, com a sensação de que pisou em terreno proibido. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e diga de qual cidade você acompanha a novela. No alto da chacrinha, Bagdá enfrenta uma pressão inesperada. Jorginho exige que Raul volte a andar livre na comunidade. O chefão tenta bancar o Durão, mas o golpe em seu ego é visível. A situação piora quando Joeli dispara sua hostilidade contra o pai, recusando qualquer tentativa de aproximação e deixando claro que não aceita favor nenhum vindo dele. Enquanto isso, Leonardo cruza novamente com Viviane e a conversa entre eles se desenrola num tom carregado de tensão e cumplicidade involuntária. Zenilda, observando de longe, sente que o filho está dividido entre confissões que não ousa fazer e sentimentos que já não consegue disfarçar. No campo das investigações, João Rubens rabisca o nome de Ferete como possível comprador da estátua As Três Graças, sem perceber o caos que essa anotação vai desencadear. Já Juquinha confessa a Jairo o medo de que o segredo sobre Lorena, filha de Ferete, venha à tona na hora errada. E fechando o bloco, Lorena e Leonardo trocam confidências sobre suas paixões, descobrindo afinidades surpreendentes. Lorena então pede para conhecer Viviane, que a recebe desconfiada, sem saber se está diante de uma aliada inesperada ou da próxima bomba prestes a explodir no caminho do trio. A mansão Ferete vai virar um campo minado emocional e Josefa, sempre subestimada, sempre tratada como um móvel velho dentro da própria casa, finalmente vai mostrar que ainda sabe onde cada esqueleto está escondido. Arminda, acostumada a controlar tudo e todos, descobrirá da pior forma que ninguém doma uma mãe ferida, muito menos uma mãe humilhada. O caos começa quando os ladrões, já infiltrados na mansão, após o plano cuidadosamente arquitetado por Gerluce, exigem que Arminda abra a porta trancada que protege os itens mais valiosos da família. A vilã tenta manter a pose, mas a pressão dos bandidos, o olhar impaciente e os gritos ecoando pelos corredores começam a desmontá-la. Ela tenta ganhar tempo, tenta barganhar, tenta mentir dizendo que a chave está longe. Mas ninguém ali está interessado em desculpas. A tensão cresce, e é justamente nesse instante que Josefa surge na cena, caminhando devagar, segurando sua bengala como se fosse um cetro. E então, sem rodeios, lança a frase que muda tudo. Se o problema é a chave que abre essa porta, eu tenho uma cópia, no meu quarto. O impacto é imediato. Arminda fica pálida. O líder dos ladrões ergue uma sobrancelha, surpreso. Até Gerluce sente o ar pesar. É a primeira vez em muito tempo que Josefa assume o palco. E ela faz isso com a mesma elegância de quem sabe exatamente onde apertar para machucar. Arminda tenta se recompor, mas a voz sai trêmula. Como assim você tem essa chave? Isso é verdade, mãe? E Josefa devolve com um sorriso debochado, cheio de veneno acumulado ao longo de anos. Esqueceu que essa casa já foi minha? Tenho chaves até de coisas que você nem imagina. A vilã fecha a expressão, mas não consegue esconder o choque. Durante toda a vida, ela acreditou controlar Josefa com mão de ferro, decidindo onde ela andava, o que comia, com quem falava. Mas agora ela percebe que nunca soube de tudo
e isso a apavora. Os ladrões, percebendo a oportunidade, mandam que Josefa vá buscar a tal chave. A veterana caminha com firmeza, sem medo, e volta com o objeto que selará o destino da família. Arminda, tensa, ainda tenta impedir. Essa porta não precisa ser aberta, não tem nada valioso aí dentro. Essa estátua é falsa, não vale porcaria nenhuma. Mas Josefa, cansada de ouvir mentiras, explode. É autêntica, sim, e vale US$ 1,5 milhão. O grupo de ladrões vibra na hora. A informação é como ouro caindo no chão, literalmente. Eles não pensam duas vezes, ordenam que a porta seja aberta imediatamente. Quando finalmente a escultura das Três Graças aparece, reluzindo mesmo sob a pouca iluminação, Arminda solta um suspiro desesperado, como se visse sua vida sendo arrancada das mãos. Os homens cobrem a escultura com uma cortina grossa para evitar que seja reconhecida durante a fuga e começam a removê-la com pressa. Josefa observa tudo com um olhar frio, intenso, quase libertador, como se naquele instante estivesse quitando todas as dívidas emocionais que Arminda acumulou ao longo dos anos. Mas o drama só cresce quando os ladrões anunciam que levarão Josefa como refém para garantir a segurança da fuga. Arminda arregala os olhos, mas não move um dedo para impedir. A frieza da filha atinge Josefa como um último golpe. E mesmo assim, ela mantém a postura, como se já soubesse que, daquela mulher, não podia esperar nada além do próprio interesse. Gerluce, tomada por culpa e surpresa, tenta acompanhar a idosa até a saída, fingindo estar tão desesperada quanto todos acreditam. Mas os bandidos a dispensam logo depois, deixando apenas Josefa no veículo. O que ninguém, absolutamente ninguém imagina, muito menos Arminda, é que Gerluce é justamente a mente por trás de toda essa operação. Cada passo, cada brecha, cada informação passada aos ladrões foi calculada por ela. E ver Josefa sendo levada não faz parte do arrependimento, mas sim da estratégia. Arminda, ofegante, tenta entender o que aconteceu. A casa está revirada. Os funcionários estão em pânico. A estátua sumiu. A mãe foi levada. E, acima de tudo, ela percebe que perdeu algo muito maior do que dinheiro. Perdeu o controle. Raul finalmente vai acordar para a vida. Mas não será um despertar suave, e sim aquele baque que empurra o homem para o centro do próprio destino. A transformação dele começará de maneira silenciosa, quase imperceptível, até que explode num gesto que ninguém esperava. Dar um basta em Samira, romper com a manipulação que ela exerce há meses e, acima de tudo, assumir Joelle e o filho como parte real de sua família. Um passo ousado, perigoso e que vai acender o pavio de uma guerra emocional dentro da casa dos Albuquerque. E é claro que Arminda será a primeira a sentir o impacto e a primeira a atacar. A matriarca, acostumada a mandar e desmandar na vida do filho, vai ficar estarrecida ao descobrir que Raul decidiu trilhar um caminho diferente daquele que ela traçou. O preconceito dela, sempre mascarado de preocupação de mãe, vem à tona com força total. Ela não aceita pobres, não aceita mulheres que não sejam do nível dela, e menos ainda aceita que a filha de Gerluce, a Joelle, tenha algum espaço dentro da família Albuquerque. No momento mais tenso, Arminda dispara, ferina. Essa menina não tem futuro, Raul. Não tem classe, não tem berço. Você vai jogar sua vida fora. Só que desta vez, Raul não baixa a cabeça. Ele respira fundo. E pela primeira vez, sua voz não treme, não hesita, não se curva à imposição da mãe. Eu não vou entregar meu filho para Samira nunca mais. Se ela quiser alguma coisa, que peça para outra pessoa. Porque comigo acabou. E eu vou assumir Joelle, doa a quem doer. A frase reverbera pela sala como um trovão. Nem Arminda nem Samira,
que aparece exatamente no instante errado, conseguem disfarçar o espanto. A antiga versão de Raul, insegura, submissa e sempre buscando agradar, simplesmente desapareceu. Em seu lugar, surge um homem que sabe o que quer, sabe quem quer proteger e está disposto a enfrentar quem for preciso. Samira tenta reverter, claro. Você tá maluco, Raul? Vai estragar seu futuro por causa daquela menina? Mas ele a corta, firme, sem sequer piscar. Quem destruiu tudo foi você. Eu só tô reconstruindo. E essa reconstrução será turbulenta. Samira promete vingança, jura que vai fazer Joely sumir da vida dele e até inventa que Raul não teria condições de criar o bebê sozinho. Mas ele se recusa a ceder. O medo que antes o paralisava agora se transforma em coragem. Ele decide naquele exato momento que não será mais manipulado. Nos corredores estreitos da casa de Gerluce, Joely recebe a notícia com lágrimas nos olhos. O coração dela dispara, incrédulo. Ela nunca imaginou que Raul romperia com Samira, muito menos que enfrentaria Arminda por ela. Você disse isso para sua mãe mesmo? Sussurra, completamente tocada. Raul se aproxima, segura as mãos da jovem e sussurra algo que muda tudo. Eu sou o pai do nosso filho, Joely, e vou ser de verdade. Não quero me esconder mais. Não quero te esconder mais. Esse é o ponto sem volta. O momento em que Raul escolhe uma nova vida. Mas a partir daqui, o mundo vai querer cobrar o preço. A transformação dele mexe com a estrutura inteira da história. Os aliados de Arminda começam a cochichar pelas costas, dizendo que ele pirou. Samira arma pequenas emboscadas emocionais para tentar reconquistá-lo. E os capangas de Bagdá, que sabem do envolvimento de Joely com Raul, passam a mirar os dois como possíveis alvos, criando um novo ciclo de perigo. Raul, porém, não dá mais passos curtos. Ele encara qualquer um que tente diminuí-lo. Enfrenta olhares tortos. Desafia a própria família. Ele até volta ao bar onde alguns dos camaradas que antes zombavam dele continuam rindo e os encara com firmeza. Quem vier arrumar treta comigo ou com a mãe do meu filho vai ter que enfrentar um Raul que vocês não conhecem. Silêncio. O reinado do Raul fraco acabou. Ao mesmo tempo, Gerluce observa tudo de longe, entre orgulho e medo. Ela sabe que ser filha dela é motivo de desprezo para Arminda, e que isso colocará Joely no centro de uma batalha social, emocional e até financeira. Mas também reconhece que Raul finalmente se libertou. Raul respira fundo, sentindo o peso da decisão que mudou sua vida, mas já não há espaço para arrependimento. A coragem recém-nascida dele vai ser testada de todos os lados, e cada obstáculo só reforça a nova postura que ele assumiu diante do mundo. A primeira grande prova acontece quando Samira reaparece na porta da casa de Gerluce completamente descontrolada, batendo palmas e exigindo ver o bebê. Raul sai, firme, e impede a entrada. Acabou, Samira. Você não vai mais usar meu filho para me manipular. Se quer fazer escândalo, faça na sua casa. Aqui não. A fala dele pega a jovem de surpresa. Samira estava acostumada a vê-lo ceder com um simples olhar. Desta vez, ela encontra um muro intransponível. A raiva cresce, mas ela percebe que não conseguirá nada naquele momento. Sai cuspindo ameaças, dizendo que ele vai se arrepender. Mas Raul nem se abala. Enquanto isso, Joely escuta tudo do corredor, com o coração apertado e um brilho novo no olhar. Pela primeira vez, ela sente que não está sozinha e que alguém está realmente disposto a lutar por ela. Quando Raul entra e a encontra segurando o bebê no colo, algo nele muda de vez. Ele se ajoelha, toca a mãozinha da criança e declara: "Eu vou ser o pai que você merece. E você, Joely, você não vai mais caminhar sozinha." A jovem, emocionada, tenta conter as lágrimas, mas não consegue. O peso que carregava há meses começa a se dissolver. A promessa de Raul reacende nela a esperança que o medo apagou. Mas o mundo fora daquela casa continua girando, e girando contra eles. Arminda, ao saber que o filho está decidido a assumir Joely, surta de vez. Tranca-se no quarto, liga para seus aliados, começa a arquitetar formas de
resgatar Raul dessa escolha que ela considera uma tragédia. E quando descobre que Joely é mesmo neta de Gerluce, o veneno escorre na voz. Se ele acha que vai trazer essa gente para dentro da minha família, ele que se prepare. O ódio dela não é silencioso, é estratégico. Em paralelo, Kellen leva a notícia até Jorginho, que se surpreende ao saber que Raul agora está ligado a Joely de forma definitiva. A informação cai como pedra no peito dele, já que o passado podre que destruiu Gerluce e marcou a filha pode agora respingar em todos. Ele teme que o nome de Joely seja arrastado na lama pela sociedade chique que Arminda frequenta. Mas Joely está vivendo algo que a impulsiona. Pela primeira vez, sente que está sendo escolhida, reconhecida, protegida. E essa sensação dá a ela força para uma decisão ousada: voltar a estudar e buscar um futuro independente, mesmo que Arminda tente derrubá-la. Raul, firme, já não se esconde, já não recua. Ele enfrenta conversas, desafia insultos, coloca limites onde antes havia silêncio. E no auge da sua transformação, ele faz algo que ninguém esperava. Leva Joely e o bebê até a porta da mansão e toca a campainha. Arminda abre. O choque é imediato. O silêncio pesa como chumbo. Raul ergue o filho com cuidado e declara: "Se a senhora quer saber quem eu sou agora, olhe bem, eu sou o pai, e eles são minha família." Arminda empalidece. A máscara de superioridade racha. Ela não esperava que Raul tivesse coragem para expor a verdade no seu território. Mas ele continua: "Eu não tô pedindo bênção, tô avisando." E Joely, mesmo tremendo por dentro, se mantém ao lado dele, firme, com a cabeça erguida. A história vai pegar fogo quando o embate entre Gerluce e Arminda finalmente sair do controle. O clima, que já vinha insuportável há dias, atinge seu limite quando a cuidadora, desgastada, exausta e emocionalmente esgotada, decide romper as correntes que a prendiam dentro daquela mansão sufocante. E a faísca que inicia o incêndio é pequena, mas poderosa. A manhã começa carregada. A notícia do roubo da estátua ainda ecoa pelos corredores como um fantasma que todo mundo vê, mas ninguém comenta direito. Os empregados cochicham, os olhos se desviam, a atmosfera pesa. No meio desse caos silencioso, Gerluce chega. Atrasada há alguns minutos, mas com o coração disparado, a cabeça cheia, a respiração curta, tentando não lembrar das falas venenosas de Arminda no dia anterior. Porém, mal coloca os pés na sala, a vilã já avança como uma predadora farejando sangue. "Fica avisada, da próxima vez que você se atrasar mais de 15 minutos, rua!" dispara Arminda, deixando claro que não existe empatia, apenas domínio. A frase que para qualquer outra pessoa pareceria apenas uma advertência rígida, para Gerluce funciona como o gatilho final de meses de afrontas, humilhações e pisões simbólicos. A cuidadora respira, ergue a cabeça e responde com uma firmeza que surpreende até a si mesma: "Não precisa ser da próxima vez, dona Arminda. Eu me demito agora, hoje mesmo. Cansei de ouvir a senhora enchendo meus ouvidos desde o primeiro dia." O silêncio que se instala é denso. Arminda arregala os olhos, não acreditando no que ouve. Ela, acostumada a ter controle absoluto, jamais imaginou que Gerluce encontraria coragem para reagir. E essa reação mexe com um ponto sensível: seu ego. Um ego gigante, frágil e inflamado. A vilã avança 2 passos, como se fosse atingir Gerluce com palavras afiadas. "Ah, claro, você se demite e vai viver de quê? De pena? De migalha? Vai sustentar sua mãe, sua filha e aquela coisinha que tá para nascer? A sua netinha? A 4ª boca para alimentar? As 4 passando fome na chacrinha?" É um golpe sujo, direto na ferida mais profunda. Gerluce sente o peito tremer, mas não cede. "Eu me viro. Sempre me virei. Só não vou é continuar aqui, levando seus desaforos como se fosse normal." Enquanto isso, Josefa, que assistia à cena calada, observa a filha destilar crueldade como quem respira. Algo nela se rompe. A mãe,
sempre submissa, sempre tentando apaziguar, sente uma revolta crescer tão rápido que nem tenta conter. "Chega, Arminda!" exclama Josefa, com uma força que ninguém esperava. "Você não percebe que está destruindo tudo ao seu redor? Que trata as pessoas como lixo? Que você mesma empurra todo mundo para longe?" Arminda gira o rosto, incrédula por ser confrontada pela própria mãe. "Não se meta, mãe. Esse assunto não é seu." Josefa rebate na mesma hora: "É meu sim, porque eu criei você, e eu sei muito bem o monstro que você está se tornando." O ar some da sala. Até os móveis parecem recuar diante do choque. Geluce, tremendo, tenta agradecer o apoio, mas Arminda não permite. Tomada por uma fúria que cresce como uma onda negra, ela lança a ameaça mais direta que já fez na novela. "Se sair por aquela porta, pode se considerar minha inimiga. E você sabe muito bem o que faço com meus inimigos." A cuidadora encara a patroa com coragem rara, apesar do medo que vibra por dentro. "Não sei, e não quero saber." Arminda dá um sorriso torto, frio, cortante. "Vai saber, da pior forma." Ela se vira, sai batendo o salto contra o piso, como se marcasse território. A cada passo dela, a sala parece mais escura. Só então, Geluce desaba. O choro, que ela segurou com todas as forças, vem forte, pesado, doído. Josefa corre, a abraça, tenta segurar a filha nos braços, como se pudesse protegê-la do mundo. E principalmente, de Arminda. A mansão, antes apenas tensa, agora se torna um campo de guerra silencioso. Geluce respira com dificuldade, tentando entender como sua vida mudou em questão de minutos. O futuro é incerto, perigoso e assustador, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sente algo familiar. A liberdade de dizer basta. Arminda, ao mesmo tempo, caminha pelos corredores como um vulcão prestes a cuspir lava. A humilhação de ser contrariada a corrói por dentro. O orgulho ferido se mistura com a sensação de que alguém ousou desafiar a sua autoridade, e isso para ela é imperdoável. Seu olhar, ao se fixar na porta da Sala das Três Graças, diz tudo. Ela já está pensando no próximo passo, e ele não será leve. Joely chegará ao limite do desespero, e isso vai colocá-la frente a frente com a frieza mais brutal de Samira. O estado de saúde de Lígia vai despencar de forma alarmante. As crises de falta de ar, antes esporádicas, começam a acontecer todos os dias, sempre acompanhadas daquele chiado assustador que faz Joely sentir o chão sumir sob seus pés. A mocinha tenta segurar a barra sozinha, mas percebe que a situação ultrapassou qualquer controle quando vê a avó desmaiar ao tentar apenas levantar da cama. É o início de uma corrida contra o tempo. No hospital, o médico é direto, sem rodeios, sem pudor de suavizar a pancada. Lígia precisa de medicação contínua, 3 caixas por mês, sem interrupção, ou corre risco real de morte súbita. O orçamento? Impagável para a família, que mal consegue manter a despensa abastecida. Joely sai da consulta tremendo, com a receita amassada na mão e lágrimas secas no rosto. É aí que ela comete o erro que vai lhe custar mais um pedaço da própria dignidade: bater na porta de Samira. A chefe, que naquele momento está organizando seus compromissos na cozinha, nem disfarça o incômodo ao ver a adolescente entrar. A cena já começa tensa. Samira cruza os braços, ergue uma sobrancelha e solta sem o menor interesse. "Já vou avisando, esses remédios são caros." É o suficiente para gelar o ar da sala. Mas Joely, que naquele instante pensa apenas na avó agonizando, não recua. Ela respira fundo, segura a receita com as 2 mãos e explica que Lígia está piorando, que precisa da medicação urgentemente, que não tem mais para onde correr. Samira, porém, parece se divertir com o drama da mocinha. Seu sorriso é quase imperceptível, mas cortante. A tensão aumenta quando Joely insiste. O desespero pesa na voz dela, que treme, falha, tenta se recompor. Ela lembra que Samira já se comprometeu com gastos referentes ao bebê, ao acordo que as duas fizeram, aquele pacto sombrio que ainda vai explodir na novela.
Joelle argumenta que o mínimo seria ajudar com o remédio, já que todo o caos começou a partir do negócio sujo que Samira impôs. E aí vem a resposta que vai se tornar uma das falas mais frias da vilã. Mas já tô salvando a vida do seu filho, garantindo um futuro para ele, Joelle. Quer agora que eu salve a da tua avó também? O golpe atinge em cheio. O rosto de Joelle desaba. A cada palavra, Samira parece dobrar a crueldade. Não há espaço para empatia. Não há sequer um resquício de humanidade ali. Ainda assim, Joelle tenta pela última vez. Mostra a receita, explica com detalhes, quase como uma súplica. Minha avó precisa tomar 3 caixas desse remédio todo mês para não morrer. Samira nem deixa terminar. Ri com desprezo. Um riso curto, venenoso. Esse remédio é caríssimo, tem o cara de dona de laboratório? É o início do massacre emocional. A vilã dá um passo à frente, encara a jovem de cima a baixo e continua, com um veneno que escorre nas palavras. Vou ter que patrocinar a família inteira agora? Cachorro, papagaio, periquito, porque da última vez que eu vi, esses remédios são dados pela Fundação Ferret. Vocês sabem muito bem se virar quando querem. Joelle, tentando manter a calma, explica que a fundação está sem estoque, que o medicamento está em falta, que o prazo para reposição é incerto e que Lígia não tem esse tempo. Mas qualquer tentativa de apelo só faz Samira afiar ainda mais as garras. Você pensa que eu sou o quê? Sua fada madrinha? Tenho cara de banco? De ficar dando dinheiro para remédio que vocês recebem de graça? É um tapa sem mão, seco, frio, calculado. Joelle sente o rosto queimar. O nó na garganta impede a resposta. Ela apenas segura a receita com força, como se aquilo fosse a única coisa que a mantivesse de pé. A humilhação não termina aí. Samira, percebendo a fragilidade da jovem, decide ir mais fundo. Chega perto o bastante para que Joelle sinta o perfume ácido que a chefe sempre usa. O mesmo perfume que, em cenas futuras, vai denunciar suas tramóias. E sussurra implacável. Você devia aprender a se virar sozinha, ou então admitir que esse bebezinho aí é sua única moeda de troca, porque, fora isso, você não tem nada para me oferecer. A frase cai como uma sentença. Joelle recua, horrorizada com o que acaba de ouvir, e é nesse instante que Samira vira as costas, como quem dispensa um incômodo. Agora some daqui! Eu tenho mais o que fazer. A câmera acompanha Joelle saindo da chacrinha completamente destruída. A menina anda sem rumo pela estrada de terra, tentando enxugar o rosto, mas as lágrimas são mais rápidas do que suas mãos. O sol forte bate no rosto dela, mas nada a aquece. Tudo está cinza. Os sons ao redor parecem distantes. A imagem da avó respirando com dificuldade invade sua cabeça, e ela sente a urgência esmagar seu peito como nunca. É nesse ponto que a narrativa se expande. De volta à casa simples onde mora, Joelle vive a madrugada mais longa da sua vida. Lígia tem outra crise, ainda mais forte. Cada segundo parece um aviso do destino, um cronômetro prestes a zerar. Ela tenta improvisar, tenta manter a avó estável com compressas, tenta controlar a respiração dela, mas sabe que aquilo é paliativo, não resolve, só adia. A vizinhança comenta, cochicha, observa de longe. Alguns se oferecem para ajudar, outros apenas olham com pena. Mas ninguém tem condições de arcar com o remédio. Todos sabem, aquela medicação é para ricos. Joelle passa horas sentada ao lado da cama da avó, segurando a mão dela, ouvindo a respiração irregular ecoando pela casa silenciosa. É ali, nesse silêncio sufocante, que o desespero se transforma em coragem. Ou em loucura. A jovem decide que não vai deixar Lígia morrer. Não importa o custo. E uma pergunta começa a pulsar dentro dela. Até onde Joelle vai para salvar a avó? A novela vai mostrar que ela está prestes a cruzar linhas perigosas, impulsionada não pela maldade, mas pelo amor. Aquele amor desesperado de quem está prestes a perder tudo. Ao mesmo tempo, a recusa cruel de Samira não ficará sem consequência. A vilã acredita ter vencido mais uma batalha, mas o universo de Três Graças está prestes a se reorganizar.
O que Joelle fará em seguida vai ligar diretamente à chegada de uma figura inesperada, que mudará por completo o equilíbrio de forças da trama. E Samira, que hoje ri da dor da menina, mal imagina que está cavando o próprio abismo.